Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, estamos aqui no nosso 15º dia desses 40 dias de palavra e hoje eu quero trazer uma palavra que Deus falou muito comigo no final de semana. Eu estava meditando nessa palavra e Deus ele trouxe descanso para minha alma, se é assim que eu posso classificar aquilo que Deus falou comigo e aquilo que Deus trouxe ao meu coração. E eu quero trazer para você essa palavra, uma palavra breve, um salmo que eu acredito que todo mundo conheça, ou a maioria das pessoas conheçam, mas que traz verdades tão lindas para a nossa vida. É algo assim que faz com que a gente sinta o amor de Deus. O salmo que eu vou ler para vocês é o Salmo 23, e a palavra de Deus ela fala assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ei em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas verdades da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Certamente que a tua bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que salmo lindo que Davi escreveu aqui. Quando eu estava meditando essa palavra, eu fui estudar um pouquinho mais a fundo aquilo que Deus estava falando, aquilo que Davi estava dizendo para Deus naquele momento. E certamente Davi teve esse entendimento, teve essa conversa com Deus em um dos seus pastorados das ovelhas do seu pai. Provavelmente Davi ainda não era rei, ele era ainda um mero pastor, um menino ainda que cuidava das ovelhas. E naquele momento de cuidado das ovelhas, ele teve essa inspiração divina para dizer esse salmo. E tem algumas verdades nesses salmos que eu quero compartilhar com vocês, que fazem toda a diferença na minha e na sua vida. Quando Davi fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu fui procurar essa palavra, e nada me faltará, no hebraico, e a palavra de Deus ela fala no original que e de nada tenho falta. E quando nós olhamos essa diferença entre nada faltará e de nada tenho falta, existe uma grande diferença no nosso entendimento. Quando Davi diz que nada tenho falta, ele está querendo dizer que por mais que visivelmente ele não tenha as coisas, ele ainda não sentia falta, porque o Senhor era o pastor dele. Certamente em alguns períodos, a gente conhece o tempo, então no inverno, no outono, normalmente é um tempo mais de seca, e talvez aonde Davi pastoreava as ovelhas do seu pai teria algum período de seca, então não de tanto pasto para suas ovelhas, mas ele olhando para aquela situação, ele disse: de nada tenho falta, ou seja, que mesmo quando aos nossos olhos exista escassez, interiormente, quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos caminhando com Deus, tendo intimidade com Deus, a gente não sente falta de nada. Isso faz com que a gente consiga entender um pouco das nossas situações da nossa vida. A palavra de Deus ela fala em Eclesiastes que há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. E isso mostra que em determinados tempos da nossa vida, algumas coisas vão fugir do nosso controle, algumas coisas aos nossos olhos a gente não vai ter, a gente vai ter falta, em outros momentos a gente vai ter muito, a gente vai ter para dividir, a gente vai ter para esbanjar. Porém, o que Davi está querendo dizer é que com a presença de Deus, quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente tem intimidade com Deus, as coisas físicas elas se tornam ínfimas, elas se tornam pequenas diante daquilo que Deus é para a nossa vida. Então ele tem essa revelação divina que é maravilhosa para a nossa vida. Quando você olhar para a sua vida e falar: nossa, está faltando dinheiro, está faltando recurso, está faltando saúde, pense,
A presença de Deus, ela é muito maior do que aquilo que você pode ter fisicamente aí na sua casa. Quando você está na presença de Deus, quando você decide ter um tempo com Deus, quando você decide ter um compromisso com Deus, a presença de Deus, ela vai sobressair sobre tudo aquilo que você sente falta na sua vida. Pense nisso. É muito engraçado que quando nós começamos a caminhar com Deus, a gente percebe que tudo aquilo que a gente tinha falta na nossa vida antes de conhecer a Deus, a gente percebe que elas são coisas pequenas. Eu, quando mais jovem, quando adolescente, sentia falta muitas vezes de uma presença paterna na minha vida. Eu que não tive um pai tão presente, sentia falta às vezes de relacionamentos, sentia falta às vezes de estar numa festa com os amigos. Só que quando eu conheci Jesus, quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu percebi que isso era muito pequeno diante do tamanho amor de Deus que Ele tinha para a minha vida. E a gente precisa entender isso e colocar em prática isso na nossa vida. E você vai ver o quanto você é abençoado com esse entendimento. E depois ele continua: conduz-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, Davi era um bom pastor para aquelas ovelhas. Ele levava as ovelhas do seu pai aonde tinha água para que elas pudessem matar a sua sede. Ele levava as ovelhas do seu pai a um pasto verdejante, a um pasto onde elas poderiam ter fartura de comida ali para comer, onde elas podiam ter o seu tempo de descanso. E ele percebeu também que Deus era da mesma forma na vida dele. Deus conduzia Davi a águas tranquilas na vida dele. Deus conduzia Davi a pastos verdejantes na vida dele. Ou seja, ele percebia o amor de Deus nos detalhes na sua vida. Em cada momento da vida dele, ele percebia o quanto Deus estava com ele. Pois ele continua: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, ele percebia que por mais perigos que existiam no mundo, na vida dele, ainda Deus estava com ele. Por mais que ele pudesse passar por momentos de perigo, Deus ainda estava com ele. Deus ainda cuidava da alma dele, cuidava da vida dele. A gente sabe que quando Davi se apresenta diante do rei Saul, dizendo que queria ir lutar contra o gigante, contra Golias, o rei Saul pergunta para ele: mas como você é um moleque tão pequeno, tão frágil, você quer enfrentar um gigante? E ele fala: eu enfrentei um leão, eu enfrentei um urso para proteger as ovelhas do meu pai. Ou seja, mesmo diante dos perigos, ele via que Deus estava com ele ali também. Então, nós precisamos entender isso. Por mais dificuldade que nós estamos passando na nossa vida, por mais que uma dificuldade financeira, uma dificuldade na saúde, na família, nos nossos relacionamentos, Deus ainda está com a gente. Por mais momentos de perigo que a gente passe, por mais momentos de tribulações da nossa vida a gente passa, Deus ainda está com a gente. Deus ainda, Ele permanece com a gente. Sabe, Deus cuida dos nossos, Deus cuida de nós todos os dias. A Bíblia fala que existem anjos acampados ao nosso derredor, ao nosso redor ali, cuidando da nossa vida. Existem anjos acampados na nossa família, na nossa casa, nos protegendo todos os dias, cuidando de nós todos os dias, nos livrando de todos os maus que esse mundo pode nos oferecer. E nós sabemos que o mundo jaz o maligno, né? Nós sabemos que o mundo existem preocupações, existem pessoas que muitas vezes tentam nos derrubar, situações que nos levam a cair, nos levam a fraquejar no meio da nossa caminhada, mas nós sabemos que Deus está conosco. Nós sabemos que Deus, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da nossa vida, e nós precisamos também entender isso. E depois ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu compartilho com vocês aqui que o que mais me tocou nesse texto foi essa parte, quando ele fala que a vara e o cajado de Deus, ela nos consola. Você já imaginou que o cajado, naquela época, ele tinha um gancho
Então era para quando a ovelha ela saísse do rebanho, ela fugisse um pouco da onde ela estaria ali, o pastor ele pegava esse cajado e trazia essa ovelha para perto. Ele puxava essa ovelha para perto. E o mais lindo é que a própria palavra de Deus é um cajado na nossa vida. A gente ouve muito o termo de, nossa, Deus deu cajadada hoje na gente, quando a gente ouve uma palavra de repreensão, uma palavra de exortação, a gente fala, hoje o cajado desceu. E existe esse termo, eu não vou dizer pejorativo, mas um termo onde tipo que Deus ele bateu na gente, Deus ele castigou a gente com a palavra dele, mas na verdade Deus nos amou com o seu cajado. Ele nos alinhou com aquilo que a tua palavra nos mostra. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso porque a caminhada com Deus, ela não é só uma caminhada onde Deus apenas nos abençoa, onde Deus apenas derrama bênção sobre nós, onde apenas Deus nos dá paz, nos dá saúde, nos dá condição financeira. Não. A caminhada com Deus também consiste em onde Deus também nos alinha, aonde Deus também nos coloca de volta no trilho do propósito que Ele tem para a nossa vida. Porque o ser humano, muitas vezes, ele foge daquilo que Deus tem para a vida dele. Muitas vezes, nós como homens carnais que somos, nós olhamos para a nossa vida, para a nossa situação naquele momento, e a gente acaba se desviando do foco, seja com uma bênção financeira que muitas vezes a gente recebe e a gente muda o foco da nossa vida, seja quando nós acabamos comprando algo e aquilo tira nós da presença de Deus, aquilo faz com que a gente comece a sair do propósito que Deus tem para a nossa vida, fazendo com que a bênção ela seja maior do que o abençoador. E nós sabemos que isso é um perigo, porque numa dessa eu e você podemos cair, uma dessa eu e você podemos desviar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então Davi lhe fala que a tua vara e o teu cajado me consola, ou seja, até as mais duras palavras de Jesus ela consola a gente. Até as mais duras repreensão que Jesus tem para nós através da sua palavra, ou através do nosso pastor, ou através de um irmão, traz alento para a nossa alma, traz um cuidado para a nossa vida. E nós precisamos também entender isso, porque senão nós acabamos virando cristãos mimados, aonde quando Deus ele repreende a gente de alguma atitude errada que a gente está fazendo, a gente vira a cara, a gente faz beicinho, e na verdade não é assim. Na verdade a gente sabe que assim como um pai e a mãe corrigem o filho porque ama, Deus também corrige os seus porque ama. Essa é a verdade, essa é a mais pura realidade da palavra de Deus. E a gente precisa entender isso, a gente precisa entender que nem tudo são rosas na nossa vida com Deus. Nem tudo vai ser Deus nos amando, Deus nos abençoando. Não, mas às vezes vai ser Deus nos alinhando, vai ser Deus nos colocando no trilho, vai ser Deus nos repreendendo por algo errado que nós estamos fazendo. E nós também precisamos levar isso como um amor de Deus, porque de fato é isso. E um detalhe para vocês, eu estava pesquisando um pouco da característica da ovelha, e a ovelha ela não tem uma visão muito boa. Então a ovelha ela é um pouco cega, ela não consegue enxergar direito. Porém a audição da ovelha e a sua memória é muito boa. Eu estava assistindo um vídeo com o pastor Vinícius esses dias, eu estava comentando com ele sobre isso que Deus estava falando comigo, e ele mostrou esse vídeo, e o vídeo é uma ovelha num pasto, e uma pessoa estranha começa a chamar essa ovelha. Então a pessoa começava a gritar a ovelha, chamar tal, né? O pastor falou como ele chamava, e ela gritava, e ela falava, e a ovelha não estava nem aí para aquela pessoa. Parecia que não tinha ninguém chamando as ovelhas, até que o pastor dessas ovelhas começam a chamar elas. E esse vídeo ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que quando o pastor começa a chamar a ovelha, a primeira coisa que a ovelha faz
é parar de fazer o que ela está fazendo ali, está comendo, e é ir até o seu pastor. Ou seja, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se você hoje participa da Igreja Expansão e entende que a Igreja Expansão é a igreja que Deus aí te alinha, que Deus te ama, que você está aqui com o povo, que você está aqui em relacionamento, entenda, você tem pastor. Você tem um pastor que ora pela sua vida, você tem um pastor que muitas vezes deixa a sua família para estar em consagração, para estar aqui ministrando uma palavra para você. E se tem algo que eu posso te dizer do fundo do meu coração, ouça a voz do seu pastor. Eu digo do seu pastor, o pastor Rodrigo, os pastores da Expansão e também de Jesus. Sabe, quando Jesus falar algo para você através de alguém que tire você do seu conforto, que seja para te repreender, que seja para que você mude as suas atitudes, entenda, ouça a voz do seu pastor. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha perdida, é uma ovelha que fica desesperada, porque ela não sabe para onde ela vai, é uma ovelha cega, uma ovelha que não tem uma visão boa. E quando nós decidimos ouvir a voz do nosso pastor, tanto do nosso pastor máximo, que é Jesus, e dos nossos pastores que nos amam, que largam tudo para orar pela gente, para tirar um tempo de consagração, para que nós podemos ser abençoados, a gente só tem a ganhar. A gente só tem a se abençoar por isso. Porque quando a ovelha ela está com o seu pastor, ela está protegida. Quando a ovelha ela está ouvindo a voz do seu pastor, ela não tem preocupação nenhuma com o inimigo à sua volta, porque o pastor dela está ali para que ela possa ser protegida. E eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos mudar as nossas atitudes muitas vezes, de achar que uma palavra que vem do altar, ela é para o pessoal, né? A pessoa levou para o pessoal, talvez a pessoa não entende o nosso momento, não. Se é uma palavra de Deus, se é uma palavra para te abençoar, para te colocar no trilho, para fazer, para que com que você seja transformado, que você seja mudado, que muda a sua mentalidade, que abra os seus olhos para aquilo que está diante de você, nós precisamos dar crédito a essa palavra. Nós precisamos cumprir com aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Então, toda a palavra que está vindo desse altar durante esses 40 dias, entenda, é para que eu e você seja abençoado. É para que eu e você saia de um nível e entre em outro nível de intimidade com Deus. Entre em outro nível de maturidade com Deus. Sabe? Que essa palavra entre no seu coração e que você de fato seja a ovelha de um pastor. Ovelha de Jesus. Aquela que ouve Jesus, aquela que entende que quando está com Jesus, ela tem águas tranquilas, ela tem pastos verdejantes, comida à vontade para que ela seja alimentada e que ela seja saudável. Pense nisso, sabe? Seja transformado por essa palavra. Quando você for orar, pergunte para Deus se você tem sido uma boa ovelha. Pergunte para Deus se você tem sido uma ovelha que ama o seu pastor e que ouve a voz do seu pastor. Sabe? Que quando o seu pastor fala, você vai lá e cumpre com aquilo, e entende que aquilo é uma palavra de Deus, que aquilo é para o seu bem e para que você seja transformado. Pense nisso, sabe? Leve isso para o seu íntimo, para o seu pessoal com Deus, para que Deus possa falar se você tem sido de fato uma ovelha ou se você não tem sido uma boa ovelha. Amém? Que essa palavra alcance o seu coração, que você possa também compartilhar essa palavra aí com mais pessoas para que ela seja abençoada. Vamos fazer uma oração sobre essa palavra. Quero que você na sua casa feche os seus olhos agora para que a gente possa orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, Pai. Eu oro, Pai, para que todo mundo que ouve essa palavra, Pai, para que todo mundo que parou e deixou um pouco do seu tempo para ouvir isso, Pai, que ela seja transformada, Pai,
que nós possamos ser boas ovelhas, Pai, ovelhas que ouvem a voz do seu pastor, ovelhas, Pai, que tem caminhado em obediência, Pai, à tua palavra, Deus. Que nós possamos, Pai, ter um coração humilde e reconhecer, Pai, que o Senhor também nos corrige, Pai, que o Senhor também, Pai, com a tua palavra nos coloca no trilho, Pai, e que nós possamos, Pai Todo-Poderoso, ser ovelhas mansas, ovelhas humildes, Pai, ovelhas que, quando o seu pastor fala, ela imediatamente atende, Pai, porque entende que o pastor é alguém enviado de Deus para o nosso cuidado, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.